Se esta história chegou até você, não foi por acaso. Há relatos que não gritam, eles esperam. E quando você percebe, já está ouvindo. Se inscreva no canal e deixe o like. Não para apoiar, mas para continuar. Porque agora, parar no meio é a pior escolha possível. Respire fundo e siga. Existem lugares onde o tempo se comporta de maneira estranha. Não me refiro àquela sensação comum de que as horas passam devagar quando estamos entediados, ou rápido quando nos divertimos. Falo de algo mais profundo, mais perturbador. Lugares onde os ponteiros do relógio giram normalmente, mas algo fundamental sobre a própria natureza do tempo está quebrado, distorcido, como uma vértebra deslocada na coluna do universo. O Hospital Santa Cruz era um desses lugares. Eu deveria ter percebido os sinais desde o início. Mas quando você está desesperado por um emprego, quando as contas se acumulam e o senhorio ameaça despejo pela terceira vez, você ignora os sinais. Você se convence de que aquele arrepio na espinha é apenas o ar-condicionado forte, que aquele cheiro estranho é só produto de limpeza hospitalar, que o silêncio opressivo dos corredores vazios é perfeitamente normal para um hospital em reforma. Meu nome é Marina Oliveira. Tenho 32 anos e sou enfermeira. Ou era. Não sei mais ao certo o que sou depois do que aconteceu naquelas 6 noites. Depois do que descobri. Depois do que vi. Mas estou me adiantando. Deixe-me começar do princípio. Deixe-me contar como uma simples vaga de emprego no turno da noite se transformou no maior pesadelo da minha vida. E talvez, apenas talvez, ao contar essa história, eu consiga entender o que realmente aconteceu. Ou ao menos fazer as pazes com o fato de que nunca vou entender. Era uma terça-feira cinzenta de março quando recebi a ligação. Eu estava no meu apartamento minúsculo, olhando para a pilha de contas vencidas sobre a mesa da cozinha, quando meu celular tocou com um número desconhecido. Marina Oliveira? A voz era feminina, profissional, mas havia algo nela que me fez franzir a testa. Uma qualidade metálica, como se a pessoa estivesse falando através de um tubo. Sim, sou eu. Aqui é a doutora Helena Carvalho, do Hospital Santa Cruz. Recebemos seu currículo e gostaríamos de agendar uma entrevista. Temos uma vaga urgente para a enfermeira no turno da noite. Meu coração disparou. Fazia 3 meses que eu havia sido demitida do Hospital São Vicente devido a cortes orçamentários e desde então vinha enviando currículos para todo canto sem muito sucesso. Claro, quando seria conveniente? Hoje às 6 da tarde. O hospital fica na Rua das Acácias, 1410. Conhece? Conhecia de nome. O Santa Cruz ficava num bairro antigo da cidade, numa área que já havia sido nobre décadas atrás, mas que agora estava em lento declínio. Conheço sim. Estarei lá. Ótimo. Pergunte pela doutora Helena na recepção. Ela hesitou por um momento. Marina, uma pergunta rápida. Você tem algum problema com turnos noturnos longos? A vaga requer disponibilidade das 10 da noite às 6 da manhã, 6 noites por semana. 6 noites? Era praticamente tempo integral noturno. Pouco comum, mas não impossível em hospitais com problemas de pessoal. Não tenho problema algum. Perfeito. Até logo. Ela desligou antes que eu pudesse fazer qualquer pergunta. Às 5:30 da tarde, eu estava no ônibus rumo ao Santa Cruz. Enquanto o ônibus atravessava a cidade, observei pela janela como os bairros iam mudando, ficando progressivamente mais velhos, mais vazios, mais silenciosos. O Hospital Santa Cruz apareceu no fim da rua como uma massa cinza de concreto e vidro. Era um prédio de 7 andares, de arquitetura brutalista dos anos 70. A maioria das janelas estava escura, apenas algumas iluminadas aqui e ali. A entrada principal tinha portas de vidro que se abriram automaticamente, revelando um saguão surpreendentemente vazio. O chão era de mármore branco e preto em padrão xadrez. Havia algumas cadeiras de plástico azul arrumadas em fileiras, todas vazias. Boa tarde. Tenho uma entrevista marcada com a doutora Helena Carvalho. A recepcionista levantou os olhos e algo em sua expressão me fez pausar.
Era um olhar avaliativo, quase triste, como se ela estivesse me vendo pela última vez. Marina Oliveira? Sim. Ela apontou para os elevadores. 7º andar. A doutora Helena está te esperando. Obrigada. Quando me virei para ir embora, ela falou novamente, sua voz mais baixa. Boa sorte. Havia algo na forma como ela disse aquilo que me fez parar. Não era o típico boa sorte casual. Era carregado, significativo. O elevador era velho, com paredes de metal polido que refletiam minha imagem de forma distorcida. A subida foi lenta, acompanhada por um zumbido elétrico constante. Foi entre o 5º e o 6º andar que senti pela primeira vez. Aquele arrepio que começou na base da minha nuca e desceu pela coluna. A sensação irracional e primitiva de estar sendo observada. O número 7 acendeu e as portas se abriram. O 7º andar era diferente do saguão. As paredes aqui eram de um verde hospitalar desbotado. O corredor se estendia para ambos os lados, pontuado por portas de madeira escura, a maioria fechadas. Segui a seta para a administração e encontrei a sala da doutora Helena. Bati 3 vezes. Entre! A doutora Helena estava sentada atrás da mesa. Ela devia ter uns 40 e poucos anos, cabelos castanhos presos em um coque apertado, óculos de armação metálica, jaleco branco impecável. Quando ela olhou para mim, notei que seus olhos eram de um verde intenso demais para ser natural. Marina Oliveira, sente-se, por favor. A entrevista foi rápida e direta. Ela explicou que o Santa Cruz estava em reforma há 2 anos, que a maior parte do hospital estava fechada e que apenas mantinham algumas áreas essenciais funcionando. O que não está no anúncio, ela disse, é que esta vaga é para o turno noturno de uma ala específica, a ala oeste do 5º andar. Você trabalharia sozinha. Sozinha. Geralmente entre 5 e 8 pacientes. Todos em cuidados de longo prazo, maioria em coma ou estado vegetativo. Monitoramento de sinais vitais, administração de medicação intravenosa, higiene básica. Tudo de rotina. Eu deveria ter levantado e ido embora. Todo instinto profissional gritava que aquilo era irregular. Mas então pensei nas contas, no senhorio, na conta bancária no vermelho. O salário é 20% acima da média de mercado. E você começaria imediatamente, hoje mesmo, se aceitar. 20% acima da média. Pagamento adiantado. Eu aceito. Excelente. Ela puxou uma pilha de papéis. Vou precisar que você assine alguns documentos. Enquanto eu lia e assinava, ela continuou. Você começará hoje às 10 da noite. O uniforme será fornecido. Hoje mesmo? Se for possível. Hoje está bem. Ótimo. Bem-vinda ao Santa Cruz, Marina. Quando eu estava quase na porta, ela falou novamente. Marina, só mais uma coisa. Durante seu turno, atenha-se à ala oeste do 5º andar. Não há razão para você estar em nenhuma outra parte do hospital. Entendido. E Marina, se você ouvir ou ver algo estranho, não investigue. Ligue para a segurança. Prédios antigos fazem barulhos estranhos. Por que ela acharia necessário me avisar sobre isso? Voltei ao saguão e peguei meu crachá. Ele tinha minha foto e as palavras Marina Oliveira, enfermagem, turno noturno. No 4º andar, encontrei o vestiário e o armário 23. Dentro, havia um uniforme azul claro, perfeitamente dobrado, e sapatos brancos novos, do meu tamanho. Como eles sabiam meu tamanho de sapato? Ao vestir a blusa, notei algo bordado no bolso. C. Santos. Cláudia Santos, a enfermeira anterior. Guardei minhas coisas e explorei o hospital pelas próximas horas. A lanchonete estava fechada. O hospital era silencioso de uma forma antinatural. Às 9h45, peguei o elevador de volta para o 5º andar. As portas se abriram revelando um corredor com paredes de um azul pálido. Uma placa indicava ala leste à esquerda, ala oeste à direita. A ala oeste começava no quarto 510. Passei meu crachá no leitor e as portas duplas se abriram. Do outro lado, havia um pequeno posto de enfermagem com computador, telefone e pranchetas. 6 portas se estendiam pelo corredor. Quartos 510 a 515.
Eram exatamente 10 da noite. Meu turno havia começado. Encontrei uma pasta azul com meu nome. Dentro havia os prontuários de 6 pacientes. Quarto 510. Senhor Álvaro Dias, 67 anos. Coma. AVC isquêmico massivo há 18 meses. Quarto 511. Senhora Beatriz Costa, 52 anos. Estado vegetativo persistente. Anoxia cerebral há 2 anos. Quarto 512. Senhor Carlos Mendes, 71 anos. Coma. Trauma craniano severo há 1 ano. Quarto 513. Senhora Daniela Ferreira, 45 anos. Estado vegetativo. Causa desconhecida. Internada há 6 meses. Quarto 514. Senhor Eduardo Lopes, 58 anos. Coma. Hemorragia cerebral há 8 meses. Quarto 515. Senhora Fátima Silva, 63 anos. Estado vegetativo. Encefalite viral há 15 meses. Comecei minha primeira ronda às 10h15. Cada quarto era igual. Paredes brancas, cama hospitalar, paciente imóvel conectado a ventiladores e monitores. O bip constante dos equipamentos. O sussurro mecânico da respiração assistida. Foi no quarto 513 que senti aquilo pela primeira vez. A senhora Daniela Ferreira estava deitada como os outros. Mas quando entrei no quarto, senti o ar mudar. Uma pressão, como se alguém estivesse segurando a respiração. Seus olhos estavam abertos. Olhos abertos em pacientes em estado vegetativo não eram incomuns. Mas havia algo nestes olhos. Estavam fixos, olhando para cima e para a direita, como se observassem algo no teto. Segui seu olhar. Não havia nada ali, apenas o teto branco. Daniela? Falei suavemente, sabendo que ela não responderia. Terminei minha verificação e saí, mas aquela imagem ficou comigo. Voltei ao posto de enfermagem e preenchi os formulários. 10h50. Minha próxima ronda seria à meia-noite. Fiquei ali sentada no silêncio, ouvindo o coro mecânico dos ventiladores e monitores cardíacos vindos dos quartos. Foi então que ouvi o outro som. Era um arrastar. Como se alguém estivesse movendo algo pesado pelo chão. Vinha de algum lugar além das portas duplas, do corredor principal. Se você ouvir ou ver algo estranho, não investigue. Mas eu não estava investigando. Estava apenas olhando. Empurrei a porta levemente, abrindo uma fresta. O corredor lá fora estava vazio. Então vi algo. Uma forma escura, no fim do corredor. Não era uma sombra. Era sólida demais. Pisquei, e ela havia sumido. Fechei a porta rapidamente. Voltei ao posto e peguei o telefone. Disquei 100 para a segurança. Alô, aqui é Marina, enfermeira da ala oeste do 5º andar. Vocês estão fazendo ronda por aqui agora? Negativo. Próxima ronda está agendada para meia-noite. Por quê? Não, nada. Achei que tinha visto alguém no corredor. Provavelmente pessoal da manutenção. Alguma emergência? Não, tudo bem. Às 11h30 comecei a ouvir os passos. Vinham do corredor externo, aproximando-se das portas duplas. Os passos pararam. Alguém estava parado do outro lado. Olá? Chamei. Nenhuma resposta. Forcei-me a caminhar até as portas e empurrei. Não havia ninguém lá. Era meia-noite, hora da segunda ronda. Nos quartos 510, 511 e 512 tudo estava normal. Quarto 513. A senhora Ferreira ainda estava com os olhos abertos fixos no mesmo ponto. Mas desta vez, quando entrei, tive a impressão de que seus olhos se moveram. Aproximei-me dela lentamente. Fiz minhas verificações rapidamente. Mas enquanto ajustava sua AQAIV, senti novamente aquela pressão no ar. Saí de lá mais rápido do que deveria. As próximas horas se arrastaram. Fiz rondas de hora em hora. Os sons no corredor continuavam ocasionalmente, mas eu não olhava mais. Às 3 da manhã, durante minha 5ª ronda, notei algo diferente no quarto 512. O Sr. Mendes havia mudado de posição. Seu braço direito, que antes estava ao longo do corpo, agora estava levemente flexionado. Pacientes em coma podem ter espasmos musculares. Não era incomum. Mas quando eu estava prestes a endireitar seu braço, seus dedos se moveram. Foi um movimento minúsculo, um tremor, como se ele estivesse tentando agarrar algo. Verifiquei rapidamente todos os sinais vitais. Tudo normal.
Decidi anotar e monitorar. Às 4 da manhã estava bebendo café quando ouvi a voz. Era baixa, murmurante, impossível de distinguir palavras. Levantei-me e fui verificar os quartos. O murmúrio ficava mais alto perto do quarto 513. Coloquei meu ouvido contra a porta. A voz estava vindo daqui, clara agora. Uma voz feminina, falando em sussurros rápidos. Abri a porta. A senhora Ferreira estava como antes, imóvel. Sua boca não estava se movendo, mas a voz continuava. Estava vindo de algum lugar acima dela, do próprio ar. Um sussurro urgente, desesperado. Daniela? Minha voz soou estranha. Você pode me ouvir? A voz parou abruptamente. Então seus olhos se moveram. Não foi um tremor. Foi um movimento deliberado, seus olhos girando nas órbitas até focarem diretamente em mim. E neles vi terror absoluto. Saí do quarto tropeçando e fechei a porta, encostando-me contra ela. O que estava acontecendo? Forcei-me a respirar devagar. Pacientes em estado vegetativo às vezes tinham movimentos oculares. O som poderia ter sido canos, o vento, mas não conseguia tirar aquela imagem da cabeça, os olhos dela, o terror neles. A próxima hora passou numa névoa de ansiedade. Fiz mais uma ronda às 5, forçando-me a entrar em cada quarto. Às 5:30, comecei a arrumar o posto para o fim do turno. Estava organizando as pranchetas quando ouvi as portas duplas se abrirem. Olhei para cima. Havia uma mulher parada no corredor, olhando diretamente para mim. Usava um uniforme de enfermeira idêntico ao meu, mas estava errado, manchado, escuro, e seu rosto não consegui ver claramente. As sombras caíam sobre ele de uma forma impossível, mas podia ver seus olhos, ou onde seus olhos deveriam estar. 2 manchas escuras, vazias. Ela ergueu uma mão e apontou para mim. Depois virou-se e caminhou de volta, seu corpo se desvanecendo na distância até sumir. Fiquei congelada, incapaz de processar o que tinha visto. O telefone tocou. Marina, aqui é a doutora Helena. Como foi sua primeira noite? Minha voz falhou. Eu acabei de ver alguém, uma mulher, no corredor. Houve uma pausa. Que tipo de mulher? Enfermeira. Pelo menos estava usando o uniforme, mas ela parecia errada. Marina, você seguiu meu conselho? Ficou apenas na sua ala? Sim. E seus pacientes? Todos estáveis? Sim. Bem, houve alguns acontecimentos estranhos. Movimentos, sons. Movimentos e sons são comuns em pacientes de longo prazo. Você registrou tudo? Sim. Então não há problema. Quanto à mulher que você viu, provavelmente foi sombras. Você está cansada. Primeira noite sempre é difícil. Vá para casa, descanse. Ela desligou. Às 6 em ponto, troquei de roupa e saí do hospital. Do lado de fora, o sol estava nascendo. O contraste com a escuridão do hospital era chocante. Era apenas nervosismo de primeira noite, disse a mim mesma. Mas não conseguia parar de pensar naquela mulher no corredor, naqueles olhos vazios.